óculos, ela usa óculos. Meu nome é Thalita, eu sou mulher, de estatura média, tenho cabelos castanhos, curtos, na altura do ombro, do pescoço, mais ou menos. Uso um óculos com uma armação vermelha, meio vinho. Estou com um vestido preto, florido, com flores cor-de-rosa, que acabou sendo a mesma roupa que eu usei também quando eu palestrei ano passado, porque eu sou uma pessoa muito previsível. Estou com uma legging preta e um sapato de cor pêssego, meio areia, bem clarinho. Bom, como eu já fui assim, apresentada, eu trabalho na área de UX. Trabalho na área de UX há vários anos já, na verdade, há quase 15 anos aí. Sou consultora de acessibilidade, eu sou consultora na minha própria empresa, que é a Utiliza, e, mais recentemente, na Sondery também. Eu tenho mestrado em ciência da computação, que foi quando eu resolvi trabalhar questões de acessibilidade web para pessoas com autismo e comecei a me inteirar maior desse tema sobre neurodiversidade. Além disso, eu tenho também atuado como membro do grupo de especialistas em acessibilidade web do W3C Brasil e voluntária do movimento Web para Todos, que até a Simone está aqui. Mas o mais importante é que eu sou uma pessoa neurodivergente. Então, o que seria isso? Eu tenho várias condições que afetam meus processamentos de estímulo. Eu tenho depressão, transtorno generalizado de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, problemas de concentração e de memórias de curto prazo e um indicativo forte de Asperger, que é uma manifestação mais leve do autismo, que é algo que eu descobri quando eu estava justamente fazendo o meu mestrado há alguns anos atrás. E é importante essa questão da gente desmistificar a neurodiversidade, porque o que acontece, o que vem à nossa mente quando a gente fala de acessibilidade? Bom, foto de rampas, piso podotátil, tangíveis, como, por exemplo, tem a imagem aqui da rampa de acesso à pessoa cadeirante, como também o piso tátil do lado. Ou nessa outra imagem que eu mostro o piso tátil com uma pessoa cega andando ali com... uma pessoa cega andando, meio que navegando, né, por esse piso. Tem a questão também de intérpretes libras, que é realmente algo muito importante. A própria HandTalk, um recurso assistivo que está democratizando o acesso à informação ali também para pessoas surdas. Ou o NVDA, um leitor de telas muito conhecido, que aqui eu estou representando por uma ilustração de um computador falando, né? Até muitas vezes a gente associa com tecnologias como vocalizadores. O vocalizador ele é muito usado por pessoas que são não verbais ou que têm alguma deficiência de fala. Ele parece uma maletinha, tem até uma alça para você segurar. No canto superior direito, ele tem uma caixa de som e ele tem vários botões. Esse tem 48 botões, todos eles desenhados com uma ilustrações simples, como se fossem palitinhos, que representam ações. Quando você aperta esse botão, ele vocaliza. Ele fala, estou com sede, banheiro, estou com fome. Então, são recursos realmente muito importantes para a gente permitir maior autonomia para pessoas com deficiência. Só que a gente está considerando só pessoas que a gente consegue identificar que têm alguma dificuldade. Mas e quando essa deficiência ou esse problema ele é invisível? Quando quando é algo que não é facilmente perceptível, identificável, como é o caso dos transtornos que eu tenho, e, às vezes, a pessoa é até inviabilizada na luta ou nas dificuldades que ela tem. Nossa, acho que... o pessoal mexeu um pouquinho nos slides, mas beleza. Não são os meus slides. Simone Biles, medalhista olímpica, e Justin Timberlake, cantor vencedor do Grammy. A Simone Biles, que é a medalhista olímpica dela, tem aqui até uma foto dela segurando uma medalha olímpica. Ela é uma jovem negra. Vocês sabiam que ela tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Ou o cantor Justin Timberlake, que muita gente conhece, ele tem transtorno de déficit de atenção sem hiperatividade e transtorno obsessivo-compulsivo. Essas pessoas têm excelência no trabalho que elas fazem, mas isso não significa que elas não tenham as lutas delas, ou as dificuldades, ou as necessidades cognitivas delas para algumas tarefas.
Um outro exemplo também que choca algumas pessoas. 2 lendas vivas do cinema, o Steven Spielberg e a Whoopi Goldberg, que é uma das únicas pessoas ganhadoras do EGOT, que ela ganhou já Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Ambos têm dislexia. De novo, essas pessoas, elas são geniais, elas com certeza criaram mecanismos para conseguir superar as dificuldades delas, mas não significa que elas ainda têm batalhas diárias com essas condições. A cantora Courtney Love também, ela tem um grau ali leve de autismo que, com certeza, ela mesma já falou em entrevistas que isso traz impacto para as interações sociais delas. E você imagina quantas outras pessoas que têm aí com essas diferenças, não é exatamente dificuldade, que a dificuldade está mais na sociedade, que como essas pessoas acabam sendo inviabilizadas ou até mesmo desacreditadas por elas terem uma condição, uma diferença que não é perceptível. E aí o importante sobre essas características como a dislexia, autismo, afasia ou outras condições é que isso, na verdade, representam diferentes habilidades cognitivas. E as pessoas, de um modo geral, elas possuem habilidades diversas de processar informação. Só que quando você está projetando seu produto, você considera essa diversidade ou você atende características típicas? Na média, as pessoas leem tantos caracteres por segundo, por minuto. Na média, as pessoas fazem isso. Geralmente, as pessoas vão entender esse termo. Mas é importante a gente entender que não existem pessoas médias. Não existem usuários médios. As pessoas, elas são inteiras, elas são múltiplas. E assim como a gente, em outras condições, como deficiência visual, auditiva, motora, nós temos diversidade ali dentre essas pessoas, diversidade dessas características. Nas habilidades cognitivas, a gente também tem essa diversidade, que é chamada de neurodiversidade. São as diferentes habilidades de processamento de estímulo. E isso vem de várias formas, através de transtornos de aprendizagem e de leitura, como descalculia e dislexia, transtornos neurológicos, transtornos de desenvolvimento, como a síndrome de Down ou o próprio autismo, e até mesmo transtornos ou doenças mentais, o próprio caso da ansiedade, da depressão, que isso vai influenciar vários aspectos, como memória de curto ou longo prazo, a nossa percepção, a velocidade de leitura, a compreensão de conteúdo, a atenção, momentos de confusão que vão impactar também na forma como a gente entende ou percebe as coisas. A nossa habilidade de fala é uma deficiência, ela pode ter algumas... ela também está ligada com o processamento cognitivo, porque isso tem a ver, por exemplo, na afasia. A pessoa ela consegue pensar uma palavra e não consegue vocalizar exatamente aquela palavra. Se vocês estão reparando na forma como eu falo, vocês viram que eu tenho muita dificuldade de falar déficit. É uma palavra super difícil para eu falar, e existem outras. E existem momentos também em que, se eu ficar muito nervosa para tentar explicar alguma coisa, eu travo e eu não consigo falar o que eu estou tentando falar. Eu não gaguejo, eu travo, simplesmente travo. Tem questões também de condições ou habilidade de julgamento, de coordenação, de priorização, conseguir decidir entre as coisas, conseguir definir o que é mais importante, a habilidade de resolução de problemas e a habilidade para lidar com mudanças. São 12 características e tem muitos outros aspectos, para vocês verem como é complexo. E aí a gente pensa, nossa, se deu já alguns exemplos aí de alguns transtornos, mas quais são as outras pessoas que são afetadas? Como se a gente, às vezes, tenta, quando a gente fala de acessibilidade, tentar colocar as pessoas numa caixinha, né? Então, ou você tem deficiência visual, ou você tem deficiência auditiva, ou você tem deficiência motora, e as pessoas não estão em caixinhas. Elas podem, elas têm várias características. Então, você pode estar sendo impactado, ou vai ser, ou conhece alguém muito próximo que está sendo impactado por alguma... A gente não vai ter as mesmas habilidades de processamento, as mesmas habilidades cognitivas a vida inteira. Então, nós somos ou seremos impactados daqui a alguns anos ou décadas, através de mudanças em nossas vidas que podem trazer realmente alguma mudança, simplesmente uma mudança de ir para outro lugar que você vai, um outro estilo de vida, alguma doença, algum acidente que acontece com você. Eu não tive problemas de concentração e de memória a minha vida inteira. Isso foi surgindo mais depois dos meus 25 anos.
nós também somos impactados por uma deficiência temporária cognitiva quando a gente está com privação de sono ou cansaço. Tenta fazer alguma coisa quando você está muito cansado. Tenta trabalhar quando você dormiu muito mal. Por que não é recomendável dirigir quando você ficou muitas horas sem dormir? Seus reflexos e sua habilidade cognitiva estão prejudicados naquele momento. E também, quando a gente passa por situações estressantes, a gente fica com a nossa capacidade de julgamento, de percepção, prejudicada. Então, não é tudo na questão da deficiência. A gente tem essa pluralidade nas condições que são de longa duração, como é o caso provavelmente do autismo, condições temporárias. Se você pegar uma laringite, você não vai conseguir falar. Muitas vezes, eu acredito que muitos de vocês já devem ter, muitas vezes, passado por essa situação em que vocês simplesmente não conseguiam vocalizar por conta de uma condição externa. Ou até mesmo condições situacionais, como a privação de sono e outros aspectos. E tinha aquele slide até que estava fora de ordem, que eu vou voltar, que é: nós iremos envelhecer. A gente esquece que a gente vai apresentar ao longo dos anos problema de memorização, de fala, de compreensão, de coordenação motora. Como a gente, às vezes, fica bravo com os nossos pais por não conseguirem entender um meme, que um meme é um tipo de metáfora, uma figura de linguagem. Como a gente fica ai, nossa, mãe, mas você não consegue falar essa palavra, você não consegue compreender isso. Como que os nossos pais têm mais dificuldade? Eles adotaram a tela sensível ao toque, por quê? É mais fácil do que usar um dispositivo de alta precisão como o mouse. E a gente esquece que seremos nós, no futuro, sendo xingados pelos nossos filhos também. Espero que não. E aí tem alguns desafios também quando a gente fala de lidar com condições neurodiversas. Elas variam muito. Então, quando a gente fala de transtornos de aprendizagem, a descalculia e a dislexia, a disgrafia, são completamente diferentes entre si, embora tenham pontos em comum. Elas variam entre pessoas. Pessoas com autismo, mesmo num grau semelhante, elas têm necessidades diferentes. Elas também podem variar na mesma pessoa, em nós mesmos. As nossas habilidades cognitivas elas variam com o humor, com o nosso próprio envelhecimento, com eventos episódicos. Se por acaso a gente acabar sofrendo um AVC, a gente pode ter algumas sequelas que vão nos impactar de forma temporária, ou de longa duração, ou até definitiva. Elas também podem ser difíceis de identificar e elas podem se sobrepor, que é o caso da comorbidade, e o que vocês viram que tem pessoas que podem ter, a pessoa ela pode ter dislexia e pode ter o toque também. E aí é isso que acaba, às vezes, afastando as pessoas de lidar com essas condições, e, inclusive, eu fui até desencorajada no meu mestrado, porque isso era muito difícil, era muito complexo. Eu falei, agora que eu quero entender mais sobre isso, porque não pode, se todo mundo ficar tirando o corpo fora, essas pessoas nunca vão ser representadas dentro ali da tecnologia. E aí alguns exemplos de barreiras que a gente tem para pessoas com deficiência cognitiva são frases complexas que são difíceis de ler e palavras incomuns que são difíceis de entender. Isso vai desde a questão de uma pessoa que tem um transtorno de aprendizagem até uma pessoa que ainda está sendo alfabetizada, independente da idade. Existem muitos adultos alfabetizados, que estão sendo alfabetizados, ou pessoas até com baixo letramento. Longas passagens de texto, sem imagem, sem gráfico, ou outra ilustração para realçar o contexto, como se todo mundo conseguisse entender o conteúdo só com texto. E isso não é verdade. A gente viu já nas outras palestras aqui, na palestra da Isa, na palestra do Léo, como que isso como que é diferente a forma, né, como a gente trabalha, como a gente processa, como a gente consegue entender as informações. Tem notícias que, só lendo o texto, a gente não consegue entender o que aconteceu. Quando a gente vê uma imagem, a gente entende melhor aquela situação. Como a notícia de que um Uno levantou voo em Bauru, há uns anos atrás, que é a cidade de onde eu venho, né, acontecem umas coisas assim, e aí, através da foto, deu para entender que, na verdade, ele só subiu uma rampa em alta velocidade, e aí o pessoal falou que levantou voo, né? Mas como uma imagem ajuda a gente a entender melhor o conteúdo. Tem a questão de também mover, piscar ou cintilar um conteúdo e áudio de fundo que não pode ser desativado. Gente, se para uma pessoa
neurotípica, isso já é incômodo para uma pessoa neuroatípica, isso pode ser perturbador, isso pode gerar ansiedade, isso vai te distrair, se você não consegue parar aquele vídeo, tirar aquela animação, ou parar aquele áudio que está tocando de forma ininterrupta. E tem a questão de navegadores e reprodutores de mídia que não fornecem mecanismo também para suprimir a animação e o áudio. E aí existem alguns pontos chaves para a gente incluir melhor pessoas neurodivergentes, que é consistência, controle do usuário, previsibilidade, informar em múltiplos meios, ter um conteúdo compreensível e ter uma boa navegabilidade. E aí eu vou passar algumas orientações aqui, começando pela consistência. Então, primeiro, a gente se preocupar de páginas diferentes, mas com layout e elementos consistentes. E aí aqui eu tenho, mostrando na tela, 3 layouts abstratos que eu fiz. Cada um deles mostra 2 colunas com campos de formulário, outro 1 coluna com campo de formulário e 1 coluna com texto, e outro 1 coluna só pegando toda a página com campos de formulário. Só que, apesar de serem páginas bem diferentes, elas têm uma estrutura consistente. O título sempre está no topo, que eu representei por uma linha grossa. Eu tenho a mesma formatação desses campos, todos eles estão alinhados à esquerda, e os meus botões de navegação estão no mesmo local. Eles estão sempre na mesma posição. Então, se a pessoa entrar nessas páginas diferentes dentro de um sistema, ela vai saber como funciona, ela não vai ter que despender tempo, que às vezes pode ser um esforço grande, para ela ter que conseguir memorizar e aprender de novo como usar essa página. Ainda em consistência, a gente usar o mesmo ícone para identificar uma ação que pode ser feita e ou que já foi feita. Eu tenho na parte de baixo aqui de um card que fala de uma informação sobre cachorros fofinhos. Eu tenho um botão com um coração, que significa curtir, e uma estrela que está escrito marcar como favorito. Então, quando eu ver esses ícones em outros lugares, eu vou saber o que eles significam. Eu sei as ações que eu posso fazer. No topo à direita desse card, o coração e a estrela estão preenchidos. Significa que eu reconheço as ações que eu fiz. Em qualquer lugar que eu ver isso no sistema, eu vou saber o que isso significa. Aí, sobre informar em múltiplos meios, usar imagens, diagramas, ícones e vídeos para dar suporte a texto. No layout à esquerda, um layout abstrato, tem só conteúdo em texto, bem massivo. Já no layout do meio, eu já coloquei uma imagem para ilustrar um parágrafo de texto e um vídeo para ilustrar um outro parágrafo. E uma carinha, um ícone de uma carinha no topo, talvez para mostrar quem é aquele usuário. Isso fornece pistas visuais e imagens e vídeos. Muitas vezes, eles dependem de menos processamento cognitivo da pessoa para conseguir entender aquela informação. Ou então, como o último layout à direita, eu apresentar uma alternativa desse conteúdo em áudio também. Tem algumas ferramentas que já fazem isso, e até no site do Movimento Web para Todos tem vários artigos que têm o equivalente em áudio também. Algumas pessoas conseguem entender melhor aquele conteúdo por áudio, e outras têm mais facilidade para se concentrar no texto. Então, você usa a forma que é mais adequada para você. Tem a questão também de usar ícones que ajudam as pessoas a memorizar e recordar as ações. Então, aqui eu tenho uma página de configurações de conta, e aí ele só tem o título. Como que eu faço para achar isso no menu? Eu vou ter que procurar, ficar lendo em todos os lugares onde está escrito configurações de conta. Aí, no segundo exemplo, eu coloquei no cabeçalho dessa página um ícone de engrenagens. À direita, eu estou mostrando como se fosse um menu, sem os textos, só com os ícones. Um ícone de um bonequinho, o ícone da engrenagem e um ícone de sacola de compras. Opa, o ícone da engrenagem é ali para ir para as configurações, porque eu já vi isso em outro local. Então, os ícones são importantes para a gente reforçar e criar um outro tipo de associação de memorização. Controle do usuário, essa questão é muito importante para permitir que as pessoas controlem movimento. Desenho de um ursinho. 2 questões importantes. Na Nunca lateral tirem direita, os controles foto de um pia. de player de vídeo, como o YouTube. Eu já vi muito site colocar vídeo ali e esconder controle de play, de pause. Não façam isso. A pessoa tem o direito de dizer se ela quer tocar ou não aquele conteúdo. Vocês sabem de algum site que faz isso, né? Todo mundo lembra.
Vou tocar na ferida agora. Sites de companhia aérea adoram colocar aqueles carrosséis que passam rápido. Eu não consigo ler. Acho que muita gente não consegue ler. E alguns deles já têm controles de play, de pause, e é importante que a pessoa decida se eu quero que isso toque automático, porque às vezes eu não vou conseguir ler naquele tempo. Aqui eu tenho um exemplo que tem um carrossel desse, que são as aventuras do ursinho Ted. Ele tem botões para eu avançar, porque nem sempre eu vou conseguir deslizar com o dedo, e ele tem também os controles, né? 1, 2 e 3, para falar onde eu estou, e o botão do play. E também fornecer tempo de ação e de leitura. Aqui no site, é um exemplo do site do Simpla, que ele fala o tempo que você tem para conseguir, para conseguir preencher aquele formulário, que são 15 minutos, e esse tempo varia e fica cronometrado, né, para a pessoa saber o tempo que ela tem, não está escondida essa informação. Também certificar de que os elementos têm uma grande área clicável. O exemplo de botões, né? Aqui eu tenho um layout com botões, com 2 botões muito pequenos no dispositivo móvel, um do lado do outro. E, no outro exemplo, eu tenho esses botões em tamanho maior e com um espaçamento. Eles estão ocupando a linha toda ali da tela, e eles estão também com um espaçamento melhor. Isso previne erros, e prevenir erros também previne ansiedade em pessoas com diferentes características. A parte do conteúdo que é a mais densa, você tem a questão de organizar as informações de forma hierárquica, fornecer índices, que nem aqui eu estou mostrando 2 exemplos de layouts abstratos também, um só com um bloco bem grande de texto, e o outro com um bloco que eu tenho subtítulos, que eu tenho o índice, que eu permito que a pessoa se organize para ir para aquele conteúdo. Usar espaços em branco para distinguir as informações. Então, eu tenho um layout super colado aqui, títulos e subtítulos, e no outro eu quebrei os parágrafos, dei distância entre esses parágrafos e dei distância dos subtítulos para o título principal. Isso é uma parte muito importante, que é evitar combinações de cores muito saturadas ou brilhantes. As pessoas acham que, não, melhor contraste é o fundo branco com a fonte escura. Só que uma pessoa com dislexia, isso é muito brilhante, isso pode ser muito perturbador para ela, e pessoa com síndrome de Irlen também. Então, às vezes, um fundo cinza bem clarinho e uma fonte cinza bem escura pode ser uma combinação melhor. Ou uma fonte escura, mas que não esteja no máximo da saturação. Conteúdo também que fala a linguagem do público-alvo, como, por exemplo, você tem a expressão fulano já viu a viola em caco. Nem todo mundo vai entender o que isso significa. Eu imagino que isso seja até difícil para conseguir traduzir aqui para Libras. Agora, se você fala, fulano viu que isso não ia dar certo, é uma frase sem figura de linguagem, que ajuda também pessoas surdas, ou pessoas que também podem não entender regionalismo, ou pessoas que não entendem metáfora, como muitas vezes pessoas com autismo. E eu tenho a questão também da gente tomar cuidado com palavras sublinhadas, em itálico, usar textos à esquerda, usar negrito para destacar termos, e também certificar de que o comprimento da linha não passe de 70 a 80 caracteres, senão vai ficar igual desenho animado, que a pessoa começa com o rosto aqui, vai até o final, assim, pá. Vai até o final, tem que voltar assim para ler. Isso dificulta muito para quem tem dificuldade de concentração e de leitura. Não forçar também as pessoas a fazer conta, como esse caso aqui que eu tenho 12 vezes de 74,36 e 30% de desconto somente hoje. Se eu, que já sou de exatas, acho isso difícil, você imagina uma pessoa com descalculia. Agora, eu estou falando aqui de 919 por 892,30. E esse valor é em 12 vezes de 74,36. Não preciso fazer conta, é só meramente informativo. Então, se vocês também colocarem descontos em e-commerce, coloquem qual que é o valor que fica esse desconto. Ajudar também as pessoas a evitar e corrigir erros. Isso, né, isso tem que ser o básico. Vou até passar mais rápido, porque isso é mensagem de formulário. Acho que todo mundo já tinha que ter esperado essa parte. E previsibilidade, a gente já está fechando, que é eu saber o que está acontecendo e as consequências das minhas ações. Então, aqui, sabe aquele botão que você nunca sabe se você clicou, se foi, se não foi?
Aqui eu tenho um exemplo simples, que é o botão salvar. Quando eu clico, ele fica cinza, desabilitado, fica com um ícone de carregando, dizendo salvando, e quando ele terminou de fazer a ação, ele mostra um cheque e fala salvo. E depois de uns segundos, ele volta para o estado normal. Você não precisou ficar colocando pop-up na tela nem nada para mostrar o conteúdo. E também eu sei que ainda tem passos para terminar esse formulário. Isso é uma questão muito importante de previsibilidade. Eu sei que eu já passei de escolher a forma de entrega, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, que são 3 passos. Eu já inseri os dados de pagamento. E agora eu estou confirmando o pedido, estou verificando os detalhes da minha compra. Isso ajuda muito pessoas com problema de memória. No outro exemplo, eu tenho aqui, passei da compra, estou na parte de pagamento, mas eu sei que eu tenho mais uma página para ir, que é confirmar meu pedido. Então, eu sei até onde isso acaba. E também eu sei quanto tempo eu vou levar para ler e qual que é o meu progresso de leitura. Vocês já devem ter acessado alguns sites em que... aqui eu tenho até um exemplo de um layout abstrato, que no topo ele tem uma barra de progresso. Conforme eu vou rolando, ele vai preenchendo essa barra de progresso. E à direita tem um exemplo que é até de um layout para um freela que eu fiz, que é um conteúdo que até está no ar, um site que até está no ar, e ele mostra várias formas de informar o progresso. Primeiro que na capa, ele é formado, esse é um layout mobile, ele mostra aqueles cartões que você pode passar deslizando o dedo. Só que ele mostra quantos minutos tem de leitura para aquela informação, para aquela coleção. Embaixo, ele mostra a barra de progresso e ele também mostra que, assim, olha, 1 de 8. Eu sei que eu tenho 8 cartões para ler, estou no primeiro, e se eu não conseguir avançar deslizando o dedo, eu tenho as setas também. Então, isso é muito importante também para pessoas que tenham ansiedade, a gente fornecer essas previsibilidades. Isso sempre falo nas apresentações, que é evitar conteúdo intrusivo, como janela de pop-up e aqueles formulários que pulam no rosto das pessoas. Gente, isso isso quebra o fluxo de interação, isso prejudica muito a experiência para pessoas neurodivergentes. E, para a gente, aqui, a última parte das orientações é da navegabilidade. A gente poder navegar facilmente, encontrar o conteúdo e determinar onde a gente está. Então, aqui eu tenho à esquerda alguns exemplos de cabeçalhos para dispositivos móveis do Material Design. O menu, eu tenho alguns exemplos em que o menu está sempre à esquerda, para eu saber onde eu posso encontrar as informações. Ou também ter o recurso de busca, porque busca também é navegação, ou o botão voltar, o botão fechar, que estão sempre nos mesmos locais. Ou o breadcrumb, que é esse caminho, né, que eu tenho, que eu falo, olha, fui da página inicial para a página planos, e agora estou em assinar plano premium. Ou o site do W3C, que, além dele destacar no menu onde eu estou na seção Design and Develop, ele ainda fala na página, no cabeçalho, olha, você foi de Home para Design and Develop e agora está em Tips for Designing, né, dicas para design. Então, ele informa de mais de um modo onde eu estou navegando. E aí, a mensagem final para a gente finalizar aqui é que, primeiro, onde encontrar mais informações? Tem um site, que é o resultado do meu projeto de mestrado, que é o gaia.wiki.br. São recomendações voltadas a design para pessoas com autismo, mas tem muita coisa válida para pessoas com outras características. E tem o guia-wcag.com, que são as recomendações da WCAG em formatos mais simples para compreender, e foi desenvolvido pelo Marcelo Salles, totalmente em português, e vocês podem até imprimir. Bem interessante para quem quer um conteúdo mais palatável. E a mensagem final que eu deixo aqui, projetar para a neurodiversidade é projetar para nós mesmos no futuro. Muito obrigada, pessoal. Contato Obrigado, Thalita. Twitter.com/ThalitaPagani. Meu e-mail é contato@thalitapagani.com e no Twitter, que eu sou uma rede bem ativa, Thalita Pagani. Ou Thalita Pagani em qualquer lugar que vocês me acham também. Obrigada. Muito obrigado.